para relembrar os nobres colegas, o Brasil foi o segundo país que mais perdeu gente por conta da Covid. Quase 700 mil pessoas. O Brasil não é o segundo país em maior população do mundo, mas foi o segundo que mais morreu gente. Quero relembrar, vereadora Rose, 2 falas dele inacreditáveis na época da pandemia. No final de março, após um passeio que provocou aglomeração, o presidente disse: essa é uma realidade, o vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo, mas enfrentar como homem, porra. Ele falou isso. Não como um moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós iremos morrer um dia. No final de abril, o presidente foi perguntado por um repórter o que ele tinha a dizer sobre o recorde diário de mortes notificadas naquele dia. Ao que o presidente respondeu: e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas não faço milagre. Disse em referência ao seu nome, Jair Messias Bolsonaro. É inacreditável que um presidente tenha feito descaso com tantas mortes desse país, divulgou medicamentos que não funcionavam e incitou as pessoas a fazerem o errado. Só por isso, Bolsonaro já deveria estar preso no dia de hoje. Obrigada, vereadora Rose Frigieri. Eu tinha tentado trazer um vídeo aqui, mas não deu, porque é muito mais chocante do que ouvir isso que o então presidente falou. É ver, né? Ele debochando das pessoas. Ele gozando de quem ficava engasgado. Eu queria fazer uma pergunta para alguém que está nos acompanhando, para alguém que está aqui nessa sala, se tem alguma pessoa aqui que não Questão de ordem, presidente. Nenhum conhecido. Só um minutinho, vereadora Rose Frigieri. Com base no artigo 136, eu quero oportunizar o parágrafo 1º, oportunizar a colega Andressa Marques que ela retire ou ela explique, porque ela diz que o Brasil é o segundo lugar que mais morreu gente por Covid, né? Proporcionalmente. O Brasil não é nem o segundo país do mundo, mas é o segundo que mais matou. Mas, proporcionalmente, o Brasil é o 14º em ranking de mortes proporcionais pelo Covid. Matéria do Poder 360. Basta fazer uma pesquisa. 23 de setembro de 2022. Então, se ela quer sustentar a fake news, deixar nos anais da história e passar vergonha na Câmara, ok. Senão, ela tem a oportunidade de retirar. Obrigado, presidente. Vereador Caleb. A senhora, a vereadora Andressa acabou de apartear a vereadora Rose, que é a oradora, em declaração de líder da bancada do PT. A senhora retira, vereadora Andressa? Não retiro. Segue em declaração de líder, vereadora Rose Frigieri. Tá bom. Eu vou mostrar. Já não ia mostrar, porque acho que não era esse o objetivo, mas vamos ver. Então, já que se está falando de Covid, isso não é fake, tá? Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Uma gripezinha ou resfriadinho. Lamento. Quer que faça o quê? Tem que deixar de ser um país de maricas. Eu estou com Covid. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Eu não sou coveiro. Vai comprar vacina, tô falando aqui na casa da tua mãe. Eu tive que ficar parado 3 horas na porta do cemitério, ou 4, olhando um carro, sabendo que meu filho estava ali dentro, para ser enterrado. Entendeu? Então a minha dor não é mimimi. A justiça está sendo feita. Não esquecemos o ódio, não esquecemos os mortos e não esqueceremos o golpe. Então, eu quero dizer, como eu estava perguntando, não sei se teve alguém que não viveu. Eu tive. Tive minha cunhada que se cuidou e mesmo assim pegou Covid, ficou 45 dias fechando o pulmão. Cada exame estava concretando, como se fosse um tijolo, sendo de concreto em roda do pulmão. E o nosso presidente, sim, estava debochando, gozando, fazendo pouco caso. Mas hoje eu quero falar, antes de falar da prisão, vereador Ramon, lhe aconselho ir lá no Corra, que talvez ainda esteja, R$ 39,90. A picanha lá no supermercado Apolo estava dia 2, né? Então talvez ainda esteja esse valor. Eu quero dizer que eu não estou feliz ou comemorando a prisão de um indivíduo. Eu acho que não é isso que o Brasil tem que fazer nesse momento. Eu acho até que tem que ficar triste mesmo, sabe? Porque a gente ter tido um presidente que desonrou o Brasil internacionalmente durante 4 anos foi triste para o Brasil.
que fez o Brasil passar vergonha e vexames internacionais e fez um monte de gente passar por situações, não só essas, várias outras, é triste. Eu não estou comemorando a prisão de um indivíduo. Eu estou comemorando, se é que nós temos que comemorar, a vitória da democracia no nosso país. Eu estou comemorando a derrota do autoritarismo e da tentativa de golpe. Porque eu também não defendo ninguém aqui por defender. Eu sempre fiz esse debate em várias vezes nessa casa, em minha vida inteira, do devido processo legal. E dizia isso, inclusive, quando o ex-presidente, agora presidente Lula, havia sido preso. Este sim, sem ter o trânsito julgado. Engraçado que quando é com uns, vale o trânsito em julgado, se enche a boca para dizer que ainda tinha recurso. Quando é para outros, não, isto está dentro dos sistemas. Eu acho impressionante a capacidade que as pessoas têm de fazer julgamentos diferenciados. Eu não defendo ministro de tribunal nenhum. Eu defendo que ele aplique a lei. E, neste momento, o Alexandre de Moraes, o senhor Alexandre de Moraes, está aplicando a lei. Ele avisou. Ele avisou, inclusive, há uns dias atrás, quando o ex-presidente descumpriu uma determinação dele, foi pedido, né, a prisão imediata, ele disse que não, que tinha sido um fato isolado, que ele não ia considerar aquilo para fazer a prisão, mesmo que domiciliar nesse momento, mas naquele momento ele não falou, ele falou que não iria fazer a prisão preventiva do ex-presidente, porque tinha sido um fato isolado, mas que numa segunda tentativa de descumprir uma ordem judicial, que ninguém pode descumprir, gente. Isso aqui é o quê? A casa, cada um, eu vou lá, desculpa, porque o Trump me apoia? Vamos ter vergonha na cara, né? Vamos ter vergonha na cara. Se ele não podia fazer, ele não tinha que ter feito. E se ele fez, ele tinha que ser preso, sim. Então, o que está sendo aqui é uma tentativa, todo mundo sabe que ele... Sabe, às vezes eu fico pensando assim, não é possível que ele seja tão ingênuo, que ele não tenha advogados para lhe assessorar, para ele ter feito aquilo que ele fez no domingo, sem querer ter feito, sem saber que ia ser preso. Às vezes eu fico pensando, não, foi proposital. Ele fez de propósito para incendiar a população e se fazer de coitado, para criar esse clima no país inteiro, que é a tentativa do golpe que não deu certo lá do dia 8 de janeiro de 2023, porque eles não desistiram do golpe. A ideia é que haja um golpe. Então, ninguém que defenda esses movimentos vem aqui me dizer que é contra a ditadura. Porque não existe golpe sem ditadura. Ninguém vai poder estar aqui falando, ou vocês acham que se tem um golpe, tira a ordem constitucional? Eu aguentei sem brilho nos olhos 4 anos aquele cara sendo presidente do Brasil. Sofrendo e dizendo, fazer o quê? Vamos aguardar a próxima eleição. Vamos aguardar a próxima eleição. Ninguém foi para a rua tentar destituir, se não tinha motivo para ser destituído. Agora, querem continuar, vem gente de fora, vem aqui dizer o que o nosso país... Olha, qualquer cidadão que nasceu no Brasil, que diz que ama seu país, independente de direita, de esquerda, de meio, do que for, deveria ser contra qualquer outro país, vir aqui dentro dizer o que nós temos que fazer. Pelo amor de Deus, isso é soberania. Ninguém, não tem país que deva vir se meter aqui. Aliás, quem não conhece a história, ou quem esqueceu o golpe lá de 64, que deu toda aquela fase de mais de 20 anos de ditadura no Brasil, começou assim. Com gente, não foi com Cuba, foi com gente lá dos Estados Unidos se metendo aqui, querendo fazer os acordos que fizeram aqui.
O golpe que tirou a presidenta Dilma, porque foi golpe que até hoje não foi comprovado que ela merecia impeachment, foi dos acordos lá daquela época dos Estados Unidos se metendo. Então, eles estão acreditando que vai dar certo, mas não vai dar, porque venceu a democracia, venceu a luta contra o autoritarismo e vai vencer e continuará vencendo a ordem institucional e o devido processo legal no nosso país, porque foi assim que o povo quis. Se quiserem chegar no poder, concorram às eleições do ano que vem. É assim que se faz uma democracia. Obrigada. Obrigado, vereadora Rose Frigerio. Em declaração de líder da